age. Nós estamos vivendo nesse ano, né, de jubilar da esperança. E eu vim falar um pouquinho do júbilo na igreja, da alegria na igreja. E veja que coisa mais bonita. Falar de alegria na igreja, ter esperança. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Júbilo é alegria, mas não é aquela alegria que passa de repente. Às vezes a gente está numa felicidade imensa, não é assim? Momentos de alegria, e porque a vida não é só alegria, vem tristeza, vem desafios. Mas o júbilo, a alegria que vem de Deus, do Senhor, essa permanece. Essa está impregnada em nossas vidas. E é muito bonito, e é muito abençoado a gente caminhar, às vezes pelas águas do Rio Jordão, como se falou na primeira leitura. Às vezes o mundo está esse rio que a gente está quase se afogando em dificuldades, em maus exemplos, em vícios, e de repente a gente se lembra do júbilo do Senhor. A gente se lembra que há uma alegria, porque Jesus é minha força, Jesus é meu rochedo. Eu tenho a igreja, onde as famílias se reúnem. Aliás, a família é o primeiro altar, não é assim? É na família que a gente recebe a educação, que a gente recebe os conselhos, que o pai, a mãe e os parentes devem ser exemplos, não de fala, porque falar é muito fácil, gente. Como é que é o ditado? As palavras, conhece esse ditado? Convence, mas os exemplos arrastam. Desculpa, mas se você vem aqui na casa do Senhor, na santa e abençoada celebração da Eucaristia de Jesus, mas volta para sua casa e não é exemplo na sua casa, no seu trabalho, no meio onde você vive, então você, eu, esquentamos apenas os panos da igreja. Porque vir à igreja é uma graça sem fim, porque aqui a gente ouve e deixa que a palavra de Deus penetre na nossa vida e nos dê força. Essa igreja é linda, muito organizada. Eu nunca vim aqui. Vocês respondem com uma força. Que bonito isso, gente. Por isso que a gente vem à igreja também, porque aqui a gente ouve a palavra, porque a gente está em comunidade. E aqui a gente tem a maior graça, que é receber Jesus. Receber Jesus não é algo tão divino mesmo, que a gente não poderia se aproximar da mesa da comunhão de qualquer jeito. Às vezes a gente vem receber Jesus de uma forma é um momento sagrado, onde a gente tem o privilégio, a bênção de colocar na nossa boca aquele que vai entrar pelo nosso corpo e nos santificar. A ciência diz, a ciência não precisava dizer, mas a ciência diz que quando a gente comunga por 15 minutos, aquela hóstia que a gente sabe que não é um mero pão, ela percorre todas as nossas células do corpo. Olha que coisa mais linda, é Jesus inundando o meu corpo, para eu inundar a minha vida e a vida do outro com amor, com afeto, com esperança. A Igreja Católica é olha, nós católicos somos muito privilegiados. Veja o que tem numa missa para nós. É motivo de júbilo mesmo, é motivo de alegria. Por isso eu não posso vir aqui de qualquer jeito e nem me importar de qualquer jeito. Que bonito, numa quinta-feira, num tempo friozinho, porque o tempo às vezes interfere, não é assim? Se faz muito frio,
Não é assim, não é só na igreja. E eu, hoje, fiquei muito feliz. Eu vim à Rede Dominicana e eu vi um parque de diversões, eu não sei aonde é. Gente, mulher tem um pouco assim de dificuldade de direção, não é? Eu não sei que parte do bairro, se é um parque lindo. E tinha uma fila que dobrava de gente esperando para entrar. E eu fiquei pensando, será que lá na igreja vai ter gente esperando para receber a palavra do corpo de Deus? E eis que eu chego aqui, veja que bonito. Tem pessoas como eu, sedentas do amor de Deus, sedenta da palavra de Deus. Mas, de novo, se essa palavra não penetrar o nosso coração, e isso não respingar em atitudes, pouca coisa acontece na nossa vida. Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis, né? Muito desafiadores. As redes sociais, às vezes são duelo de ódio, influenciadores que desinfluenciam, não é isso? E colocam exemplos tão esquisitos. E nós, permita-me dizer, nós temos o mais sagrado, o mais forte, o mais grandioso, o mais amoroso dos influenciadores, que é Jesus, que tem um amor tão grande por nós, que Ele dá a vida por cada um de nós. Olha que privilégio! Esse é o nosso influenciador, essa é a nossa bússola, essa é a nossa referência. E a Sagrada Família, igualmente. Que bonito um pai amoroso como São José. Ele é um calado, não é isso? A gente não escuta assim, as falas de São José, mas de que adianta a gente falar muito e não agir? E ele está aqui presente com a sua família. Maria, um presente de Deus para nós, um exemplo de mulher. O que Jesus fala no momento, né? Quase no momento dele partir? Mulher, eis aí Deus filhos. Nós temos uma mãe no céu e na terra. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, é motivo de júbilo para nós, de alegria participarmos desses momentos, que não acontecem por acaso. E por favor, nós como pais e como mães, às vezes, cometemos falamos algumas coisas que não deveríamos para as nossas crianças, porque elas estão em formação, e o exemplo é muito forte, né? Então você vem na igreja, você está em júbilo, você está na paz de Deus, mas chegou em casa, perdeu a paciência com seu filho, com a sua filha, que está se formando ainda, que não tem a consciência. Como o padre muito bem colocou, às vezes acontece alguma coisa e você penaliza, não que não deva educar os filhos, colocar rédea, né? Não é isso? Colocar limite, mas com muito amor. Não posso sair daqui e ser impiedoso. Eu tenho que sair daqui com júbilo, com esperança, com alegria, mesmo nos momentos de dificuldades. Porque a vida é alegria e tristeza, saúde e doença, conquistas e fracassos. Mas para aquele, para aquela que tem como a sua referência o Jesus Salvador, a gente consegue levar a vida atravessando pelas dificuldades dos rios Jordão, porque Deus abre o caminho para que a gente passe. Que a gente não deixe de ter essa esperança, que a gente tenha essa alegria de novo, mesmo nos momentos difíceis, porque
Porque nós temos essa alegria, porque nós sabemos que Deus está no meio, dentro de nós. E que em comunidade, olha que bonito, possamos cada vez mais alegrar, bendizer, adorar esse Deus amor, o maior e mais amoroso e influenciador da nossa vida. É para isso que a gente veio ao mundo. Como é que está nos falando? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É para isso. Eu e a minha casa, o meu lar, seja ele como for, um lar bonito, não tem importância. Lar é onde moram corações amorosos, que se perdoam, que ensinam, que não falam mal. Nunca fale mal do padre, da igreja, para os seus filhos. Nunca. Eles não têm maturidade para entender certas coisas. E às vezes, se você fala mal, nossa, eu não sei muito, padre, quanto tempo demora a sua homilia. Eu mesma já estou no tempo. Mas imagine você chegar em casa, você fala assim para o seu filho sempre, para a sua filha: você tem que ir na igreja, filho, você tem que ir, porque ela é maravilhoso, e é maravilhoso. Mas aí, pelo menos, você chegar lá e falar assim: ai, pelo amor de Deus, o padre falou demais, eu não aguentava mais. Aí o menino e a menina vão falar: por isso que eu não vou na igreja. Vocês estão entendendo? Eles não têm maturidade. Porque não tem maturidade, a gente orienta, a gente acolhe, a gente traz na igreja. Ah, mas eles não entendem nada. Mas a graça de Deus age nas crianças, que elas se acostumem a vir nesse lugar santo. Amém? Amém. Eu vou terminar pedindo para que vocês repitam. Eu fiz umas frasezinhas, né? E para a gente terminar é como se fosse um hino a Deus. Vocês só, cada vez que eu fizer a evocação, você pensa e responde sempre a mesma coisa. E a mesma coisa é assim: e nossa alegria é sem fim. Como é que vocês vão responder? E a nossa alegria é sem fim. Sabe por que ela é sem fim? Porque ela vem do Senhor. O Senhor nos chama à esperança. A nossa alegria é sem fim. A família é o primeiro altar, onde se abriga o amor paciente, o perdão que recomeça, a fé que sustenta nos dias bons e nos dias difíceis. E a igreja é a família das famílias, onde ninguém fica fora da mesa. E a nossa alegria é sem fim. Jesus caminha conosco em cada deserto. E a nossa alegria é sem fim. Vivemos tempos de desafios e incertezas, mas o cristão carrega uma esperança que não é frágil, ela é âncora firme. E a nossa alegria é sem fim. O jugo é mais do que um sentimento, é a prova viva de que o amor de Deus nos alcança, cura nossas feridas e nos envia para amar. O seu amor é mais forte que a dor. E a nossa alegria é sem fim. Hoje é tempo de júbilo na casa do Senhor. E a nossa alegria é sem fim. E que um dia, meus irmãos e minhas irmãs, possamos todos ouvir o Senhor dizer: olha que lindo, essa eu copiei, tá? Olha que lindo, meu filho, minha filha, entra para a festa que nunca se acaba, pois lá na eternidade A nossa alegria é sem fim. que a Sagrada Família nos proteja, nos abençoe e nos faça acreditar que todos os dias da nossa vida, a nossa alegria pode ser sem fim, porque Ele planta
o amor de Deus em cada